Soberano Deus e eterno Pai, graças te dou, Deus amado e soberano, nesta manhã, porque creio e confio que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Assim me aplico a Deus eterno e soberano Pai, em dobrar os meus joelhos e lançar, meu Deus e meu Pai, as palavras que saem, meu Pai querido, do meu coração, diante do trono sagrado divino de Deus. Eu glorifico, eu exalto, eu bendigo a pessoa de Deus Pai, porque ora, Senhor amado, sinto no meu coração o compromisso, a convicção, a força e a fé infindável daquele que crê e confia no nome do Senhor. Obrigado, Jesus querido, Filho de Deus, porque até aqui tens me ajudado. Até aqui tem me fortalecido, tem me dado graças para compreender aquilo que nunca iria compreender se a comunhão com Deus não fosse contínua, intrínseca e em todo o tempo reveladora. Eu quero te exaltar, Senhor. Eu quero que a minha alma reconheça nesta manhã a autoridade suprema, a autoridade soberana, divina, eterna, poderosa do grandioso e eterno Deus. Um Deus temível, ó Deus meu Pai, desde a fundação do mundo, pelas suas obras gigantescas e gloriosas. Um Deus que tudo pode e que nenhum de seus pensamentos podem, pois, ser impedidos. Um Deus que construiu a sua palavra inerrante, divinamente inspirada pelo onipotente Espírito Santo. Um Deus que pede que os homens assim lhe obedeçam, para que tudo possa ir bem na vida de cada homem, na vida de cada mulher. Eu te glorifico, Deus amado, porque tens me dado graça para caminhar na multidão das palavras, dos pensamentos, não segundo a minha vontade apenas, mas segundo a graça divina e a comunhão reveladora, ao qual me trazes, ó Deus, em confirmação que devo orar, ó Deus, continuamente por aqueles que creem, confiam e também desejam, Pai querido, aprender da parte de Deus. Eu sei, ó Deus, meu Pai, que há uma necessidade total, inequívoca e absoluta para que o homem tenha uma comunhão com o Senhor. A Escritura sempre tem sido a base da minha relação com Deus. E quando eu olho na Epístola ao Timóteo, capítulo 1, e verso 1 e 2, ali a palavra bem claramente diz que todos os homens devem, na verdade, fazer orações uns pelos outros. Todos os homens devem fazer as suas intercessões. Devemos orar por todos os homens, por todos os reis, por todos aqueles que têm ocupação política, por aqueles, ó Deus, que são cristãos e por aqueles também que não é cristão. Mas em nome de Jesus Cristo, esta é uma manhã ao qual o meu coração se alegra, porque sei que estou em combate espiritual. O próprio Deus tem me mostrado na revelação sagrada que um homem precisa ter compromisso militar, espiritual, com a sua vida cristã. E assim em combate, ó Deus e meu Pai, permanente, seja homem, a mulher, a criança ou o jovem, devem entender que tal assunto não é opcional para que o homem ore ou não ore. Se tornou claramente um decreto divino de Deus, pois a palavra do Senhor diz: orai sem cessar, e buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Senhor, eu glorifico, exalto e bendigo o teu santo nome. E te dou graças, porque confio, meu Deus, que tu tens iluminado, que tu tens, ó Pai querido, trazido ao coração daquele que crê e confia no teu santo nome a devida elucidação daquilo que muitos ainda não compreenderam. Quando dobro os meus joelhos, tenho perfeita, meu Deus e meu Pai,
e profunda convicção. Estou trabalhando não apenas para a minha alma, mas também para a alma do meu irmão, da minha irmã, daquele que é companheiro em Jesus Cristo, daquele ao qual os meus olhos nunca viram, nem meus ouvidos ouviram, mas se trata de uma obra eterna, gloriosa, de um mandamento da parte de Deus. Eu devorar por todos os irmãos e companheiros em Jesus Cristo. Assim eu te dou graças a Deus, porque busco incluir nesta oração não apenas aquele que já se converteu, mas aquele que está em guerra, ó Deus, acorrentado, aquele que está algemado e que ainda não se desvencilhou, ó Deus eterno, pelo poder da palavra e da oração, no arrependimento ao qual é proposto pelo Espírito Santo. Esta é uma manhã, eu tenho certeza que esta oração chegará aos ouvidos, ó Deus meu Pai, ao coração daquele que crê e confia em Deus. Eu sei, ó Deus meu Pai, que a responsabilidade é da igreja, ela está em focar a vida de cada homem, de cada mulher, de cada criança, ó Deus eterno, na pessoa soberana, eterna, divina, no nosso Senhor, Salvador e Libertador Jesus Cristo. Eu creio verdadeiramente na palavra escrita, porque tenho visto da parte de Deus que o homem tem uma orientação divina e soberana. Eu não preciso, nesta hora, consultar homem algum, mas a palavra de Deus diz: trabalhai não somente pelo pão que perece, mas também pelo pão que não perece. Jesus Cristo, Filho de Deus. Esta é uma manhã que eu desejo, em nome de Jesus Cristo, que as minhas palavras venham prosperar em oração, segundo a graça infinita do meu Salvador, segundo a graça do meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que tudo construiu e que tem governado, ó Deus, em poder, glória, diante do mundo invisível, sagrado, perpétuo de Deus. Senhor, eu me refiro sempre ao teu governo, porque ainda que muitos pensem, eles ainda não entenderam que toda governança, que todo controle e que tudo está nas mãos do Senhor. Eu me aplico sempre em me curvar, em me humilhar, em entender que a minha alma, ela tem validade revelada somente a Deus. Eu não sei exatamente quanto tempo irei ficar sobre a face da terra, mas eu louvo a Deus, engrandeço, exalto e divino nome do Senhor seja sempre permanente nos meus lábios, mas também no meu coração. A tua palavra diz: eleva meus olhos para os céus, de onde virá o meu socorro. O meu socorro virá do Senhor, daquele que fez os céus, a terra e tudo quanto há. Obrigado, Deus eterno Pai, porque nesta manhã a minha alma deseja que seja descortinado, que seja revelado maiormente o soberano e eterno poder de Deus, para que eu possa estar ocupado não apenas com as coisas concernentes ao qual o presente século me exige que eu esteja, ó Deus, devidamente a dar a devida resposta. Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, meu Pai amado, querido e santo, ilumina-me, ó Deus, diante desta oração, diante desta caminhada, ao qual a multidão de palavras devem ser colocadas divinamente pelo poder do Teu Espírito no gasofilaço de Deus. Mas eu pergunto nesta hora, pois que sou eu um homem, e peço a Deus que tenhas compaixão e piedade de mim. Auxilia-me, ó Deus, a compreender, a entender, a buscar a pessoa soberana de Deus. Por isso eu creio, Deus meu Pai, que meus amados irmãos podem sim fazer simultaneamente uma oração de temor, uma oração de humilhação, em trazer a alma, em trazer o corpo, em trazer o espírito diante da presença de Deus. Porquanto, meu Deus e meu Pai, dá-me graças e ajuda do céu, para que em tudo e por tudo seja esta oração, segundo a misericórdia, piedade, ó Deus eterno, e vontade de Deus. Senhor, eu te louvo, te engrandeço, eu te exalto. Reconheço, ó Deus meu Pai,
que Tu és o Deus, Pai querido, de Abraão, Tu és o Deus de Isaac, Tu és o Deus de Jacó. E por que não dizer, Tu és o Deus verdadeiro de Melquisedeque, Tu és o Deus de todos os homens, Tu és o Deus soberano, ao qual todo homem deve reverenciar. Todo homem deve, meu Deus, ter o princípio de Te homenagear, de Te engrandecer e Te exaltar. Dá-me ajuda, Senhor, nesta hora, para que todo homem, toda mulher, todo jovem, ó Deus, toda criança, possa nesta hora compreender a Tua divina, eterna e inerrante palavra. Quando eu olho para a Tua Escritura, eu sinto um prazer enorme, porque sei, ó Deus eterno, que parágrafo a parágrafo foi construído pelo poder, ó Deus eterno, do onipotente Espírito Santo. É bem verdade que os homens escrituraram, foram os autores diferenciados, mas nenhum homem pode falar coisa alguma se o poder de Deus não estiver dentro da sua alma. Haja visto que muitos homens emudecem. Muitas vezes o homem pensa que é alguma coisa, não sendo absolutamente nada, pois que basta um decreto de Deus e o sopro de vida se encerrará. Eu tenho visto, ó Deus e meu Pai, a necessidade do homem colocar a sua vida diante de Deus. Porquanto, meu Deus e meu Pai, Te peço que abra não apenas meus olhos ou o meu coração, mas também os olhos, o coração e o entendimento daquele que ora está ao alcance desta oração. A obra de Deus é uma obra designada para todos os homens, pois a Escritura Sagrada, ela determina de forma perpétua que o homem deva adorar a Deus. Ele só tem dois caminhos: adorar a Deus ou então seguir a condenação. Quando eu olho para a Escritura Sagrada, eu vejo que não há abertura onde muitos dizem que tem livre-arbítrio e que são as escolhas do homem. Ora, eu vejo que eu não tenho livre-arbítrio, que eu não tenho escolhas. Eu tenho um pensamento divino, sagrado, eterno e soberano de um Deus. E as recomendações divinas são superiores a qualquer pensamento humano, terreno, temporal, com validade, ó Deus meu Pai, para ser-lhe trocado até mesmo o corpo corruptível. Por isso, em nome de Jesus, eu peço a Ti que dê sabedoria e que dê entendimento aos Teus servos, às Tuas servas, a mim que faço oração. Eu desejo ficar verdadeiramente inundado, encharcado da necessidade, ó Deus meu Pai, de uma sabedoria contínua sobre a minha alma. Dá-me graças, ó Deus meu Pai, porque me foi entregue um corpo, uma alma e um espírito, bem como aos demais irmãos que estão em oração, ouvindo em paralelo essa súplica. Lhes foi entregue um corpo, uma alma e um espírito. Ora, devem ser conscientes que são usuários e precisam fazer bom uso diante da onipotente, ó Deus, gloriosa e eterna presença de Deus. Obrigado, meu Senhor, porque tem me ajudado. E neste combate desta manhã, quero ganhar consciência de que preciso combater, como disse, meu Deus, o nosso querido, saudoso apóstolo Paulo: combati o bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Esta é uma obra, ó Deus eterno, que o homem tem que ter a devida consciência. Se ora não tem, deve buscar, porque a palavra de Deus diz: buscar-me-eis, me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Tu sabes, ó Deus eterno, que me deste uma consciência que eu não te busco por ouro ou por prata. Eu te busco por temor. Eu te busco, ó Deus, porque sei que Tu és o grande Deus temível. Tu és o Deus de toda a terra. Tu és o Deus santo. Tu és o Deus glorioso, ao qual todo homem deve se curvar, ao qual todo homem deve Te reverenciar, deve reconhecer a grandeza magnífica da Tua glória.
da glória, pois a tua escritura diz: antes de mim não houve, depois de mim não haverá. Operando eu, quem, pois, abrirá? E se, pois, eu fechar, quem, pois, haverá de abrir? Dar-me graças, ó Deus, meu Pai, para compreender cada parágrafo da tua divina, eterna e soberana palavra. Tu tens me iluminado com o teu sagrado poder, e eu te peço nesta hora que, em nome de Jesus Cristo, diante, ó Deus, meu Pai, da tua presença, ilumina, meu Deus, o coração dos meus irmãos, ilumina a mente da minha irmã querida, desta jovem amada de Deus, que ora está a ouvir, ó Deus, meu Pai, esta oração. Ilumina o coração do meu querido amado companheiro, servo de Cristo, daquele que é o presbítero, daquele que é o diácono na casa de Deus. Senhor, dá graça e entendimento para que aquele que é o responsável para ensinar as ovelhas, o pastor, ó Deus, o evangelista, aquele que tu tens separado para que ele possa focar, ó Deus e meu Pai, em uma obra santa. A obra é santa quando o homem foca em verdadeiramente interpretar cada parágrafo da Escritura Sagrada, cada verbo, cada predicado, que eles possam ali, ó Deus e meu Pai, encontrar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Eu sempre desejo, ó Deus e meu Pai, construir segundo a tua vontade e misericórdia, ó Deus bendito, a vida de um irmão focado na Escritura Sagrada, porque sei, ó Deus e meu Pai, que o meu Salvador, inúmeras vezes, ele ali trazia a revelação da Escritura Sagrada, pois assim a própria lei trazia aos homens a pessoa de Deus, ainda que um homem entenda, claro, que a lei não podia salvar, porque eram movimentos impossíveis ao homem. Todavia, ali lhe dava claramente a ideia da existência de um Deus. Porquanto me dá graças, ó Deus meu Pai, nesta manhã, me dá responsabilidade, me dá confiança, me dá convicção, me dá fé. Ora, que estou num combate, não apenas pela minha alma, mas também para fazer a vontade de Deus e ajudar, ó Deus meu Pai, no mais profundo, aos meus irmãos, companheiros em Cristo, ó Deus, e aqueles ao qual estão a ouvir esta oração. São eles escolhidos por Deus, porque foram tocados pelo teu onipotente Espírito Santo. Eles estão ouvindo estas orações, eles estão ouvindo, ó Deus meu Pai, as palavras que ora estão sendo lançadas no gasofilaço sagrado de Deus, e que diante do tribunal de Cristo, elas serão eternamente, ó Deus meu Pai, ali registradas por aquele que crê e confia no nome do Senhor. Eu creio muito, ó Deus meu Pai, na ocupação do homem, e eu sei que da parte de Deus sou ensinado a compartilhar com os homens a palavra de Deus. O Senhor me dá muita fome e muita sede de mergulhar em cada parágrafo, nas entrelinhas, ó Deus, do mar da Escritura Sagrada. Eu desejo, ó Deus meu Pai, que o homem tenha fome e tenha sede contínua, ó Deus, de aprender de Deus. E para aprender de Deus é preciso que se interesse para que as devidas, ó Deus, misericórdias, ó Deus, do mundo invisível de Deus e da piedade eterna se manifestem ao homem. Eu me lembro que um certo tempo da minha vida, nunca tinha visto absolutamente nada de Deus. E eu comecei a orar, a buscar, ó Deus, com entendimento, com esforço tremendo. Fiquei muitas horas orando, muitas horas, ó Deus, meu Pai, trabalhando. Nada vi de diferente, ó Deus, meu Pai, senão as coisas terrenas, temporais. Mas comecei a ver que era necessário outros procedimentos que estavam escriturados na Tua Palavra. E assim comecei a meditar, e aí os frutos começaram a vir. Tu sabes, ó Deus amado e poderoso, que esta oração está focada, ó Deus meu Pai, em ter alcançado a vontade soberana de Deus. Eu intercedo pela minha vida, porque em temor e tremor tenho um rebanho de Deus para cuidar, tenho homens e mulheres para ensinar. A minha responsabilidade é grande, todavia eu sei que como
homem, ó Deus meu Pai, sou falível. Como homem, eu sou verdadeiramente um homem sujeito a erros. Muitos dos homens dizem, eu sou pecador. Eu digo para todos aqueles que me perguntam, eu não sou um pecador, eu sou um homem sujeito ao pecado. Um pecador é um homem que já amanhece verdadeiramente se nutrindo, ó Deus, de todas as iguarias do inferno. Ele começa pela manhã, ele vai à tarde, ele finda à noite, apenas tratando de si e alimentando a sua pobre alma, ó Deus, das obras da carne. Mas um homem sujeito ao pecado, ele sabe que ele precisa de Deus, se alimentar de Deus, e ele, através da graça divina da palavra, 1 milhão de pecados da vida daquele homem que até então era um pecador e agora não é mais. É um homem, é uma mulher trabalhada, recriada pelo onipotente poder de Deus. Lá no livro do Evangelho de João, há uma passagem central muito gloriosa. Eu sempre rumino naquela passagem. E o próprio Salvador, ele está esclarecendo para Nicodemos. Nicodemos faz uma pergunta e ali é uma pergunta clara. Ele diz, Senhor, vejo que nenhum homem pode fazer o que tu fazes se Deus não for com esse homem. E ali Jesus explica para ele, pois que é necessário nascer da água e do Espírito. E Jesus diz, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Esta é uma manhã que eu glorifico a Deus, porque me nasceu novamente a vontade de estar aqui orando pelos irmãos, orando, meu Deus, pela igreja de Cristo, orando por vidas que estão completamente distanciadas, enfraquecidas, ó Deus, completamente, ó Deus meu Pai, vencidas de toda força, ó Deus da carne, mas que ainda lhe é possível, ó Deus, colocar-se de pé na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, meu amado irmão, companheiro em Cristo, companheira, servo de Deus, serva de Deus, você que é o diácono na casa do Senhor, você que é uma diaconisa, é uma mulher separada de Deus, entrega, pois, o teu caminho ao Senhor e busca em Deus as respostas que nunca te chegarão se você não cumprir, ou eu mesmo também cumprir os decretos soberanos de Deus. Veja bem, não se trata de algo opcional, se trata de um decreto soberano e perpétuo. Eu não digo só nessa vida, mas esse decreto ele funciona para toda a vida. O que diz a palavra? Humilhai-vos perante as mãos onipotentes do Senhor. Eu dou graças a Deus, porque nesta manhã estou aqui de joelhos dobrados, não apenas para fazer as tratativas das minhas necessidades, ó Deus, diante de Deus, para a minha vida, mas eu entendo claramente que há uma orientação sagrada para que o homem deva orar uns pelos outros. A palavra do Senhor diz, novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis. Essas orientações sagradas, elas não são opcionais, elas são decretos universais de Deus, pois que nessa vida e na vida vindoura, nós teremos sempre que amar um ao outro, verdadeiramente, para ajudar, auxiliar aquilo que um tem e o outro não tem. Verdadeiramente, o Senhor tem nos ajudado em misericórdia, graça e piedade e compaixão a entender a Escritura Sagrada. Diz a palavra do Senhor, errais porque não consultais as Escrituras e nem o poder de Deus que advém dela. A Escritura Sagrada é um planejamento de um Deus, é um pensamento soberano do maior de todos, que é o poder divino da família real de Deus. Quando eu me refiro a Deus, eu vejo claramente que não há uma inteligência, uma soberania, um poder e uma perpetuidade nem de perto semelhante a nada que o Senhor tenha construído. Ora, o que eu tenho que fazer, e entendo que qualquer homem tem que fazer, é se curvar diante da pessoa de Deus, visto que eu sou um homem temporal, eu sou um homem que tem meus dias contados, e quem vai decidir
quanto maior tempo que eu vou viver ou não viver, é o próprio poder de Deus. Mas em meio à minha distância de Deus, eu corro o risco de verdadeiramente contrair outras observações da própria palavra. Todas as vezes que eu vejo a celebração da Santa Ceia, eu observo um determinado parágrafo que muitos homens tomam a ceia verdadeiramente desconcertados, mas há um parágrafo na palavra de Deus em que diz: examinai, pois, os homens, examine-se a si mesmo. O que o homem tem que fazer? O homem tem que olhar para dentro dele para ver se cabe ou não cabe a sua participação na Santa Ceia. Todavia, muitos ali não entendem, e eu já vi homens, ó Deus, pessoas que ficaram verdadeiramente, ó Deus bendito e santo, de forma que nunca imaginariam ficar. Os hospitais, se você olhar, os manicômios, tem muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens que um dia fizeram de Deus a sua própria brincadeira, escolheram fazer o seu próprio brinquedo. Ora, a palavra de Deus diz que Deus não se deixa escarnecer. Por isso, nesta hora, nós temos inúmeras coisas para que tenhamos alegria e fazer uma brincadeira saudável, mas diante de Deus nós devemos reverenciar, glorificar, engrandecer, respeitar e em todo o tempo trabalhar confiantemente na soberania de Deus, porquanto eu estou nesta hora desejoso que meus amados irmãos possam receber da parte de Deus o entendimento ao qual lhe é dado, segundo a misericórdia, compaixão, piedade e verdadeiramente a obra de Deus. Senhor, me dá graça, meu Deus, meu Pai, porque preciso empurrar na multidão das palavras e dos pensamentos uma comunhão com o Senhor, ao qual já tenho de longo tempo. Eu desejo, ó Deus, meu Pai, que meus amados irmãos possam compreender aqueles textos, as doutrinas, ao qual são destacáveis, imprescindível, ó Deus, iguaria, para que o homem possa nutrir a sua alma. Verdadeiramente, quando olhamos para a palavra de Deus, vemos o quanto, ó Deus meu Pai, é importante digerir, interpretar e verdadeiramente amar, mergulhar em cada oração. Ali, ó Deus meu Pai, estão os segredos dos santos que mergulham na palavra, ó Deus, escriturada, que mergulham na palavra revelada, porque sabem que da parte de Deus irão receber tudo aquilo que está escriturado. Eu fico às vezes sentido quando o homem dá um mergulho muito raso, quando o homem dá um mergulho maiormente focado em si próprio do que nas escrituras sagradas. Eu desejo que todo homem possa interpretar alguma coisa da escritura sagrada com a devida retidão, com a devida compreensão bíblica, com a devida, ó Deus meu Pai, interpretação de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz: o evangelho de Cristo não consiste em palavras, mas consiste em poder. Ora, se o homem não focar a sua vida na obediência, se o homem não focar a sua vida na reverência, no temor, no amor a Deus, no amor ao próximo, em todas as revelações, recomendações, precauções, prerrogativas de Deus, mandamentos de Deus e decretos de Deus, ele não consegue entender o peso de uma palavra como essa. A Bíblia diz: o Evangelho de Cristo não consiste em palavras, mas consiste em poder. O homem vai a se debruçar e começa a entender que o reino de Deus é mais sólido, é muito mais real do que você possa pensar ou imaginar. O reino de Deus, ele é invisível, mas ele é muito mais sólido do que qualquer homem possa pensar. Ontem mesmo, eu vou repetir essa passagem para que os homens possam compreender. Eu tive um sonho e uma visão semelhante, ó Deus meu Pai, a uma orientação bíblica, porque ora desejo fazer evangelização. E Deus, com um sonho e uma revelação, me falou coisas gigantescas, de forma que o mundo espiritual, ele deve ser continuamente mais sólido. Ora, em determinados momentos, eu sei que nós oferecemos
uma vida que não é combativa. Você deve oferecer a Deus uma vida pertinente a uma mulher sábia, pois a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica o lar. O que ela faz? Ela constrói o lar, porque ela verdadeiramente se aplica com muito mais veemência a perceber as coisas de Deus. Ela percebe o quanto a família precisa estar estruturada em Deus e o perigo que corre uma família ao qual está distanciada de Deus. Então, quando eu olho a palavra de Deus, eu sinto naturalmente o temor e o tremor de que tudo pode desmontar a qualquer momento, quando, na verdade, não se segue a palavra de Deus de forma bíblica e correta. Porque a Bíblia não é um livro opcional para que o homem deseje esta iguaria, esta outra doutrina. Não. Há uma palavra muito reveladora da Escritura Sagrada, do apóstolo Paulo, em Epístola aos Coríntios. Ali no primeiro capítulo de Coríntios 1, ele diz que todos os homens devem pensar a mesma coisa. E por que eu digo isso? Ora, a palavra de Deus nos ensina que verdadeiramente um reino dividido ou uma obra dividida, ela não prospera. Nós devemos pensar verdadeiramente como Deus pensa. Devemos verdadeiramente olhar para a Escritura e encerrar todos os assuntos ao qual nos são dados como orientação sagrada. Quando eu olho para a história da igreja, eu olho que muitos homens desejam ser assim ou desejam ser assados. Eu sigo esse caminho e o outro segue esse caminho. Não. Diante de Deus, eu desejo seguir totalmente a palavra do Senhor. Eu desejo interpretar a Escritura Sagrada não para que faça da minha vida ser um homem maior do que os homens. Não, muito pelo contrário. Eu ouço ali a orientação do meu Salvador e sempre desejo digerir nesta orientação ao qual o meu Salvador diz: basta ao servo ser como seu Senhor. Eu desejo olhar para Cristo e ver todas as suas nuances, todos os seus pensamentos, todas as suas interposições, todas as suas orientações acerca da vida eterna e da vida temporal. Há um trecho muito glorioso, acredito que já tenho falado em outras orientações, em outras orações. É um texto magnífico da parte de Deus. Quando eu lembro daquela palavra, a minha alma fica extasiada. O meu coração chega a bater mais forte. A minha alma se alegra quando eu vejo Jesus Cristo discursar na palavra de Deus para os judeus. E ele diz bem claramente: eu sei da onde vim e para onde eu vou, mas vós sois cá de baixo. Não sabeis, pois, de onde vieste e nem para onde vai. Eu acho aquela revelação magnífica, porque Jesus Cristo nos dá graça para compreender que existe um sólido mundo espiritual de Deus na governança do homem. Muitos daqueles homens passam por essa escritura e ali não percebem que ele está se referindo à cidade santa. E os homens ainda não têm a revelação sagrada de onde vieram e nem tampouco para onde vão. Mas esta é uma manhã que eu desejo compartilhar com os meus amados irmãos, companheiros em Cristo, daqueles que conheço com os olhos, com os ouvidos e também daqueles que eu não os conheço. Todavia eu sei que foram separados por Deus, que foram verdadeiramente consagrados para servirem a Deus e darem continuidade à obra soberana do reino de Deus. Quando você vê uma mulher verdadeiramente separada, convicta e ali adornada com uma vida para a honra e glória de Deus, aquela mulher tem a responsabilidade de dar continuidade aos pensamentos do reino, ao qual o Espírito Santo tem lhe trazido ao coração. E esta é uma manhã que eu estendo também este exemplo para todos os meus amados irmãos. Por isso nós devemos entender que uma mulher separada, que um homem separado, que uma criança separada,
dada uma jovem, ó Deus, separada, ela foi dada verdadeiramente como uma pessoa com a responsabilidade de dar continuidade ao reino de Deus. Cada criança, cada jovem, cada idoso, cada verdadeiramente adulto, todos quantos estão debaixo dos atos de Deus e aqueles também que não estão, eles estão verdadeiramente convidados pelo Espírito Santo a dar continuidade à vontade do reino de Deus. Eu sempre vos falo que numa revelação sagrada divina, eu não preciso ir a óbito para começar absolutamente nada. Eu comecei a desejar, a interpretar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz de uma forma muito gloriosa que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus a toda criatura e nele se revela a sua justiça. Esta é uma manhã que o combate é latente e eu sei que diante do Pai, de Deus Filho e diante de Deus Espírito Santo, eu preciso ter uma reputação e também aquele que está a ouvir esta oração, o meu irmão querido, a minha amada irmã querida, aquele que verdadeiramente deseja se curvar e conhecer mais de Deus. Eu sinceramente desejo que cada irmão, cada irmã possa interpretar a obra de Deus segundo convém a Escritura. A Bíblia diz que nós devemos ter uma vida que seja, na verdade, a fazer a vontade de Deus. Eu comecei a desejar a ter um grande amigo, porque vi o exemplo de outros homens que se tornaram amigos de Deus. Ora, um grande homem me inspira na palavra, é óbvio, depois do meu Salvador. O meu Salvador é um exemplo perfeito. Em todo o tempo que a Bíblia fala sobre ele, a Bíblia fala de um homem puro, santo, de um homem que nunca pecou, de um homem que estava sempre em oração diante de Deus. Há um hino na palavra de Deus tocado há mais de 20 anos nos meus ouvidos. Eu sempre percebi, e aquele hino tem uma estrofe muito gloriosa. Jesus Cristo teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Senhor, eu quero te glorificar, quero te engrandecer, quero preencher minha alma não apenas com as coisas temporais, passageiras desta vida secular, mas eu desejo, ó Deus meu Pai, ter muitos lançamentos para que um dia, ó Deus, ainda não revelado, quando forem abertos os livros, que hajam muitos lançamentos, ó Deus, no livro da vida, acerca da minha alma, ó Deus, daquilo que está ao meu lado. Eu desejo que meus amados irmãos, de igual modo, todo aquele que é ouvinte nesse momento, companheiro em Cristo ou não, aquele que é simpatizante, que ainda não se decidiu, que ele possa entender maiormente que quanto maior for a ocupação do homem diante de Deus, nos negócios bíblicos certos de Deus, maior serão os lançamentos que cada homem, que cada jovem, que cada, ó Deus e meu Pai, servo de Deus ou serva terá no livro da vida. Eu me refiro nesta manhã a deixar escriturado, mais uma vez, que eu preciso que os amados irmãos em Cristo compreendam que desde já a obra de Deus contabiliza aquilo que vem a ser certo e aquilo que não venha a ser certo. Eu creio que não há diante de Deus a obra ao qual o homem diz, eu estou neutro. Mas por que não há? Porque não pode haver. A Bíblia diz, se podes fazer o bem e não fazes, pecas. Então, nós temos uma chave para virar na nossa vida, continuamente fazer o bem. Eu me refiro que um homem chamou muita atenção de Deus e a Bíblia diz que o Senhor fala, este homem é segundo o meu coração. Ele estava se referindo à pessoa do rei Davi. Mas por que Davi seria um homem segundo o coração de Deus? Quando nós olhamos a Escritura Sagrada, nós vamos ali verdadeiramente encontrar
a alegria de Deus na vida de Davi. Davi é um homem, ou melhor, foi um homem que persistia em fazer a justiça de Deus 24 horas. Você observa que em determinado momento a Escritura diz que Davi deseja fazer alguma coisa por Jonathan. Mas bom, Jonathan já foi embora, já faleceu, mas já existia um filho do Jonathan, ao qual Davi trouxe para viver junto ao seu palácio. Mefibosete. Eu dou graças a Deus. Por quê? Porque eu vejo a alegria de Deus quando nós iremos assim entender que o que estou fazendo aqui não é pela minha bondade humana, mas é pelo poder orientativo de Deus. Eu entendo perfeitamente que a palavra de Deus me informa e me diz uma direção de que devo fazer. O que eu devo fazer? Eu devo fazer a justiça de Deus. Eu não posso pensar como os outros homens pensam em direção a si próprio. Se eu nasci de novo, eu tenho que pensar segundo o meu novo nascimento, segundo tudo quanto Deus me orienta na sua divina palavra. Eu tenho uma fartura de pensamentos divinos. Eu sempre prego e desejo falar para todos os homens. Eu desejo pensar como Deus. Eu desejo viver como Deus. É óbvio que eu não estou falando em ser Deus. Eu estou falando em pensar como Deus, em agir como Deus, porque eu sei que isso traz uma alegria tremenda. Ora, quando a palavra do Senhor diz, homem segundo o meu coração, o que diz? Que Davi pensava nas orientações, nas prerrogativas, segundo a palavra de Deus, segundo a lei de Deus. E nós temos que encontrar verdadeiramente um estacionamento que seja definitivamente correto para a nossa vida. Eu encontrei um pensamento da parte de Deus. Eu não estou presente nos céus e nunca andei naquelas ruas, mas eu não preciso falecer e a óbito para andar nas ruas de Deus. Basta que eu deseje estar em oração, em contínua justiça de Deus, pois a tua palavra mesmo me ensina, se vós, na verdade, tiverdes uma vida e não exceder a justiça do homem comum, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Exceder a justiça comum é óbvio que é viver a justiça de Deus. E esta é uma manhã que eu desejo para minha querida irmã, para meu querido irmão e companheiro em Cristo e aquele que ainda não aceitou a Cristo. Meu querido, minha amada, em nome de Jesus Cristo, entenda que tudo que ocorre com você pode ser revertido segundo a misericórdia e a piedade de Deus. Porquanto, nesta manhã, vista-se de uma obra gloriosa que pertença à vontade de Deus. Eu desejo que você compreenda que deva se humilhar diante de Deus. Às vezes, o homem e a mulher se apresentam muito grandes diante de Deus. Eu olho para mim e sempre rumino naquela palavra ao qual eu aprendi na Escritura Sagrada. Ela sempre faz parte da minha vida, porque vejo que eu vim do pó e para o pó eu voltarei. Mas também meus olhos e meu coração já contemplaram não apenas as coisas visíveis desse mundo, mas também as coisas sólidas, eternas, invisíveis do mundo de Deus. Então a minha obra neste lugar é fazer a vontade de Deus, porque eu sei que o mundo já foi lhe decretado a sua falência e também a sua destruição, mas o mundo de Deus que me foi anunciado é um mundo perpétuo. O apóstolo Paulo elucida muitas obras ao qual muitos homens fazem perguntas, e perguntas essas que estão respondidas na Escritura Sagrada de Deus. Eu não tenho dúvida que quando olho para o meu corpo, eu vejo que ele não foi feito para durar 1 milhão de anos, ou mesmo a eternidade. O que tem dentro de mim é uma alma, e eu vejo quando o homem vai a óbito, aquele corpo fica de um lado, mas a alma e o espírito caem para outro lado. Ninguém sabe verdadeiramente para onde Deus os levará. Só um Deus pode assim fazer. Eu vejo que nesta hora eu tenho que ter o entendimento de Deus que me é ensinado. Por isso eu humilho a minha alma a estar sempre
sempre desejosa, faminta, e ao meu espírito, para que ele possa se nutrir dos negócios sagrados, divinos e eternos de Deus. Que Deus possa, nesta hora, ajudar a todos os amados irmãos que perguntam dentro de si: por onde eu começo? Por onde eu começo? O homem deve entender que, primeiramente, existe uma ordem diante da casa de Deus. Primeiro, buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós olhamos para o nosso Salvador, o Filho de Deus, nós olhamos para o onipotente poder da sua obra. Em todo o tempo, ele está orando a Deus, ele está buscando a divina orientação de como deve proceder, para que ali possa fazer não apenas o discurso em palavras, mas também o discurso em poder. Silenciosamente, ele ali curava aos homens e também a todos que ali verdadeiramente compareciam. Você observa que em certo texto ele diz: os teus pecados estão perdoados. Mas alguém diz, levanta: mas como assim? Você tem poder para perdoar pecados? E aí ele diz: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. E ali aquele paralítico levantou, e naturalmente aquele que fez a indagação ficou perplexo, porque a resposta foi dada por uma grande ação. O paralítico doente, o paralítico enfermo, veio a ficar com saúde e levantou-se e levou a sua cama. Essa é uma manhã que você deve trazer para a sua vida, que você tem um farto e glorioso movimento dos pensamentos de Deus. Eu vejo que o grande Deus que operava junto aos homens no passado é o mesmo Deus que opera hoje. Basta que o homem possa entender o lugar dele como criatura e verdadeiramente deixar reinar na sua vida o lugar de Deus como Criador. Eu glorifico a Deus porque sei que todos os homens podem encontrar a pessoa de Deus maiormente. Eu assim, quando olho para dentro de mim, vejo que há uma necessidade muito grandiosa. Os irmãos que estão ao alcance dos meus ouvidos, que estão ao alcance da minha palavra, nesta hora em oração, não me conhecem, mas Deus, o eterno Senhor, se tornou-se o melhor amigo que eu posso dizer na face da terra. Mas eu não lhes falo por palavras românticas. Deus é o melhor amigo que eu conheci em toda a minha vida. E eu glorifico a Deus, porque, não obstante, o Senhor me dá graça para que defenda a minha vida em espírito e em verdade. Eu estou em combate para que também possa ver que outras almas haverão de se render, esvaziar e despovoar o inferno e verdadeiramente ter poder da parte de Deus para abrir uma catacumba. A catacumba ela está fechada e ali é uma blindagem verdadeiramente difícil, ou melhor, inalcançável a homem algum, a não ser que ele tenha uma vida de comunhão com o onipotente Espírito Santo. Como eu falo em evangelismo, eu estou falando em despovoar o inferno. Eu estou falando em verdadeiramente tirar aqueles que são servos, aqueles que servem a Satanás, seus demônios e ao império das trevas. Não é uma obra fácil, é uma obra em que o homem tem que ter uma vida segundo a graça reveladora de Deus. E é por isso que muitos homens dizem que naquele tempo Deus fazia sinais e prodígios, mas hoje não faz. O que nós temos, na verdade, é entender que Deus não deseja um povo disciplinado. Deus não deseja um povo educado. Mas a proposta real da Bíblia Sagrada é que Deus nos mostra claramente que o homem precisa ser recriado. E diz a palavra do Senhor, neste mesmo tema, o vento sopra onde quer e não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é espiritual. O homem deve perceber com o gigantismo da infinitude de Deus que ele precisa seguir a obra de Deus escriturada. A veemência que há na Escritura, quando Jesus explica a Nicodemos que é necessário nascer da água e do Espírito, é uma coisa muito clara. As obras do homem devem performar, devem trazer a ele
uma alegria maior, porque encontrou verdadeiramente a obra divina de Cristo. A religião, a religiosidade, ela afasta o homem para a letra fria, ela afasta o homem para a tradição. O foco é a vontade do homem e não a vontade de Deus. Esta é uma manhã que eu desejo que fique cada vez mais claro para aquele que está ao alcance desta oração. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus Cristo é o Senhor de todos e Senhor de tudo. Nós haveremos de verdadeiramente comparecer a um julgamento. A Bíblia nos diz que nós haveremos de julgar os homens e haveremos de julgar os anjos caídos. Ora, se nós não temos uma vida compatível com essa resolução, com esse ensinamento de Deus, como nós haveremos de comparecer em algum julgamento? Por isso, nesta hora, eu gostaria de deixar registrado para o meu querido irmão, companheiro, companheira em Cristo, servo de Deus, e todos aqueles ao qual são servos e servas de Deus, ao qual nunca os ouvi, nem tampouco os vi com meus olhos da carne, mas pelo Espírito possa contemplar que em cada local houve um chamado do Espírito Santo para aquele homem e aquela mulher. Então eu sei claramente que um homem serve a Deus, uma mulher serve a Deus, e o serviço que ora nós estamos fazendo para Deus é um serviço eterno. Eternamente, o homem está condicionado a adorar a Deus, a glorificar a Deus, a bendizer a Deus, a sentir verdadeiramente o compartilhar da atmosfera, da radiação divina de Deus. Eu sinto verdadeiramente uma alegria gigantesca por saber que não estou sozinho nesse combate. Existe o poder da família real divina de Deus, de Jesus Cristo, do meu Salvador, do meu querido libertador, do onipotente Espírito Santo e os olhos do grande Yahvé sobre todas as coisas que ora estou proferindo diante desta oração. Eu desejo de toda a alma, corpo e espírito que meus amados irmãos e companheiros em Cristo possam entrar no combate convictos de que Deus está ao seu lado, que o Espírito Santo de Deus muito lhes ajudará, muito lhes facilitará quando verdadeiramente você colocar a pessoa de Jesus Cristo e o onipotente Espírito Santo de Deus e a pessoa do grande Deus Yahvé em devida reverência, em devido temor, em devido amor. Ora, que Deus possa nesta hora, complementando esta oração, alcançar aquele que estiver, ó Deus, longe de Deus, aquele que um dia foi tão usado de forma gloriosa e hoje está manco, está verdadeiramente parado. Ele foi flechado, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos olhar para trás, porque aquele que olha para trás não é digno de Deus, mas a palavra do Senhor também nos dá uma oportunidade, porque a Bíblia diz: cairá 7 vezes o justo, mas o Senhor o levantará. Que Deus possa te levantar, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te ajudar, que Deus possa visitar os que estão hospitalizados, enfermos, que Deus possa ir também ao alcance dos manicômios, porque muitos daqueles que não zelaram pela saúde e pela vida física e espiritual em Deus encontram-se em manicômios, e outros encontram-se também diante dos presídios e encontram-se encarcerados. Mas a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Encerrando as minhas palavras, eu desejo que meu amado irmão compreenda e minha amada irmã, qualquer que seja a situação que você esteja, tudo é possível. É a reversão diante de Deus. Por isso eu te peço, inclina-te, pois, à pessoa de Cristo. Ora a pessoa de Cristo e foque a tua vida na pessoa de Cristo para que Deus possa te restabelecer. Eu não falo para você escutar somente a voz do pastor, mas leia a Escritura Sagrada, se nutra da Escritura Sagrada, seja verdadeiramente uma mulher, um homem, uma criança, um jovem com aptidão verdadeiramente
mente faminta e sedenta das coisas de Deus. Finalizando, a Bíblia diz que um certo homem chamado Daniel, ele alcançou coisas gloriosas e verdadeiramente inefáveis. Daniel orava 3 vezes por dia e isso aconteceu há milênios atrás e pode acontecer no dia de hoje, na sua vida, minha querida irmã jovem, meu querido irmão jovem, meu querido companheiro em Cristo e companheira em Cristo. Tudo pode acontecer, mas é necessário que você olhe para a Escritura Sagrada e veja a importância, a grandeza, a glória, o poder divino, eterno e soberano que há na pessoa de Jesus Cristo e o quanto Deus olha para essa pessoa. Diz a Escritura: este é meu filho amado, em quem me compraz. Que Deus possa nos dar graça, fome e sede, não somente das coisas terrenas a serem resolvidas, mas principalmente da pessoa amada, gloriosa, eterna e divina de Deus. Que Deus nos auxilie. Esta oração que faço e desde já termino entregando essas palavras para que fiquem registradas no livro da vida e o Senhor possa nos abençoar. Aqui encerro essas palavras em nome de Jesus. Amém, amém e amém.